Capítulo 2: A evolução da ciência psicologia. Psicologia e história. Toda e qualquer produção humana, uma cadeira, uma religião, um computador, uma obra de arte, uma teoria científica, tem por trás de si a contribuição de inúmeros homens que, num tempo anterior ao presente, fizeram indagações, realizaram descobertas, inventaram técnicas e desenvolveram ideias, isto é, por trás de qualquer produção material ou espiritual existe a história. Compreender em profundidade algo que compõe o nosso mundo significa recuperar a sua história. O passado e o futuro sempre estão no presente, enquanto base constitutiva e enquanto projeto. Por exemplo, todos nós temos uma história pessoal e nos tornamos pouco compreensíveis se não recorremos a ela e à nossa perspectiva de futuro para entendermos quem somos e por que somos de uma determinada forma. Essa história pode ser mais ou menos longa para os diferentes aspectos da produção humana. No caso da psicologia, a história tem por volta de 2 milênios. Esse tempo refere-se à psicologia no Ocidente, que começa entre os gregos no período anterior à era cristã. Para compreender a diversidade com que a psicologia se apresenta hoje, é indispensável recuperar sua história. A história de sua construção está ligada, em cada momento histórico, às exigências de conhecimento da humanidade, às demais áreas do conhecimento humano e os novos desafios colocados pela realidade econômica e social e pela insaciável necessidade do homem de compreender a si mesmo. A psicologia entre os gregos, os primórdios. A história do pensamento humano tem um momento áureo na antiguidade entre os gregos, particularmente no período 700 a.C. até a dominação romana, às vésperas da era cristã. Os gregos foram o povo mais evoluído nessa época. Uma produção minimamente planejada e bem-sucedida permitiu a construção das primeiras cidades-estados, as polis. A manutenção dessas cidades implicava a necessidade de mais riquezas, as quais alimentavam também o poder dos cidadãos, membros das classes dominantes na Grécia Antiga. Assim, iniciaram a conquista de novos territórios, Mediterrâneo, Ásia Menor, chegando quase até a China, que geraram riquezas na forma de escravos para trabalhar nas cidades e na forma de tributos pagos pelos territórios conquistados. As riquezas geraram crescimento, e este crescimento exigia soluções práticas para a arquitetura, para a agricultura e para a organização social. Isso explica os fatos e avanços na física, na geometria, na teoria política, inclusive com a criação do conceito de democracia. Tais avanços permitiram que o cidadão se ocupasse das coisas do espírito, como a filosofia e a arte. Alguns homens, como Platão e Aristóteles, dedicaram-se a compreender esse espírito empreendedor do conquistador grego, ou seja, a filosofia começou a especular em torno do homem e da sua interioridade. É entre os filósofos gregos que surge a primeira tentativa de sistematizar uma psicologia. O próprio termo psicologia vem do grego psique, que significa alma, e logos, que significa razão. Portanto, etimologicamente, psicologia significa estudo da alma. A alma ou espírito era concebida como a parte imaterial do ser humano e abarcaria o pensamento, os sentimentos de amor e ódio, a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção. Os filósofos pré-socráticos, assim chamados por antecederem Sócrates, filósofo grego, preocupavam-se em definir a relação do homem com o mundo através da percepção. Discutiam se o mundo existisse porque o homem o vê ou se o homem vê o mundo que já existe. Havia uma oposição entre os idealistas, a ideia forma o mundo, e os materialistas, a matéria que forma o mundo já é dada para a percepção. Mas é como Sócrates que a psicologia na antiguidade ganha consistência. Sua principal preocupação era com o limite que separa o homem dos animais. Desta forma, postulava que a principal característica humana era a razão.
A razão permitia ao homem sobrepor-se aos instintos, que seriam a base da irracionalidade. Ao definir a razão como peculiaridade do homem ou como essência humana, Sócrates abre um caminho que seria muito explorado pela psicologia. As teorias da consciência são, de certa forma, fruto dessa primeira sistematização na filosofia. O passo seguinte é dado por Platão, discípulo de Sócrates. Esse filósofo procurou definir um lugar para a razão no nosso próprio corpo. Definiu esse lugar como sendo a cabeça, onde se encontra a alma do homem. A medula seria, portanto, o elemento de ligação da alma com o corpo. Este elemento de ligação era necessário porque Platão concebia a alma separada do corpo. Quando alguém morria, a matéria, ou seja, o corpo, desaparecia, mas a alma ficava livre para ocupar outro corpo. Aristóteles, discípulo de Platão, foi um dos mais importantes pensadores da história da filosofia. Sua contribuição foi inovadora ao postular que alma e corpo não podem ser dissociados. Para Aristóteles, a psique seria o princípio ativo da vida. Tudo aquilo que cresce, se reproduz e se alimenta possui a sua psique ou alma. Desta forma, os vegetais, os animais e o homem teriam alma. Os vegetais teriam alma vegetativa, que se define pela função de alimentação e reprodução. Os animais teriam essa alma e a alma sensitiva, que tem a função de percepção e movimento. E o homem teria os dois níveis anteriores e a alma racional, que tem a função pensante. Esse filósofo chegou a estudar as diferenças entre a razão, a percepção e as sensações. Esse estudo está sistematizado no Da Anima, que pode ser considerado o primeiro tratado em psicologia. Portanto, 2.300 anos antes do advento da psicologia científica, os gregos já haviam formulado duas teorias. A platônica, que postulava a imortalidade da alma e a concebia separada do corpo, e a aristotélica, que afirmava a mortalidade da alma e a sua relação de pertencimento ao corpo. A psicologia no Império Romano e na Idade Média. Às vésperas da era cristã, surge um novo império que iria dominar a Grécia, parte da Europa e do Oriente Médio, o Império Romano. Uma das principais características desse período é o aparecimento e desenvolvimento do cristianismo, uma força religiosa que passa a forçar a política dominante. Mesmo com as invasões bárbaras por volta de 400 depois de Cristo, que levam à desorganização econômica e ao esfacelamento dos territórios, o cristianismo sobrevive e até se fortalece, tornando-se a religião principal da Idade Média, período que então se inicia. E falar de psicologia nesse período é relacioná-la ao conhecimento religioso, já que, ao lado do poder econômico e político, a Igreja Católica também monopolizava o saber e, consequentemente, o estudo do psiquismo. Nesse sentido, dois grandes filósofos representam esse período, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho, inspirado em Platão, também fazia uma cisão entre alma e corpo. Entretanto, para ele, a alma não era somente a sede, mas a prova de uma manifestação divina no homem. A alma era imortal, por ser o elemento que liga o homem a Deus. E sendo a alma também a sede do pensamento, a Igreja passa a se preocupar também com sua compreensão. São Tomás de Aquino viveu num período que prenunciava a ruptura da Igreja Católica, o aparecimento do protestantismo, ou seja, a transição para o capitalismo com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial na Inglaterra. Essa crise econômica e social leva ao questionamento da Igreja e dos conhecimentos produzidos por ela. Dessa forma, foi preciso encontrar novas justificativas para a relação entre Deus e homem. São Tomás de Aquino foi buscar em Aristóteles a distinção entre essência e existência. Como o filósofo grego considera que o homem, na sua essência,
busca a perfeição através de sua existência. Porém, introduzindo o ponto de vista religioso, ao contrário de Aristóteles, afirma que somente Deus seria capaz de reunir a essência e a existência, em termos de igualdade. Portanto, a busca de perfeição pelo homem seria a busca de Deus. São Tomás de Aquino encontra argumentos racionais para justificar os dogmas da Igreja e continua garantindo para ela o monopólio do estudo do psiquismo. A psicologia no Renascimento. Pouco mais de 200 anos após a morte de São Tomás de Aquino, tem início uma época de transformações radicais no mundo europeu. É o Renascimento ou Renascença. O mercantilismo leva à descoberta de novas terras, a América, o caminho para as Índias, a rota do Pacífico, e isto propicia a acumulação de riquezas pelas nações em formação, como França, Itália, Espanha, Inglaterra e etc. Na transição para o capitalismo, começa a emergir uma nova forma de organização econômica e social. Dá-se também um processo de valorização do homem. As transformações ocorrem em todos os setores da produção humana. Por volta de 1300, Dante escreve a Divina Comédia, entre 475 e 478. Leonardo da Vinci pinta o quadro Anunciação. Em 1484, Botticelli pinta o Nascimento de Vênus. Em 1501, Michelangelo esculpe o Davi. Em 1513, Maquiavel escreve O Príncipe, obra clássica da política. As ciências também conhecem um grande avanço. Em 1543, Copérnico causa uma revolução no conhecimento humano, mostrando que o nosso planeta não é o centro do universo. Em 1610, Galileu estuda a queda dos corpos, realizando as primeiras experiências da física moderna. Esse avanço na produção de conhecimento propicia o início da sistematização do conhecimento científico. Começam a se estabelecer métodos e regras básicas para a construção do conhecimento científico. Nesse período, René Descartes, um dos filósofos que mais contribuiu para o avanço da ciência, postula a separação entre mente, alma e espírito e corpo, afirmando que o homem possui uma substância material e uma substância pensante, e que o corpo, desprovido do espírito, é apenas uma máquina. Esse dualismo mente-corpo torna possível o estudo do corpo humano morto, o que era impensável nos séculos anteriores. O corpo era considerado sagrado pela Igreja, por ser a sede da alma, e dessa forma possibilita o avanço da anatomia e da fisiologia, que iria contribuir em muito para o processo da própria psicologia. A origem da psicologia científica. No século XIX, destaca-se o papel da ciência e o seu avanço torna-se necessário. O crescimento da nova ordem econômica, o capitalismo, traz consigo o processo de industrialização, para o qual a ciência deveria dar respostas e soluções práticas no campo da técnica. Há então um impulso muito grande para o desenvolvimento da ciência, enquanto um sustentáculo da nova ordem econômica e social e dos problemas colocados por ela. Para uma melhor compreensão, retornemos a algumas características da sociedade feudal e capitalista emergente, sendo esta responsável por mudanças que marcaram a história da humanidade. Na sociedade feudal, como modo de produção voltado para a subsistência, a terra era a principal fonte de produção. A relação do senhor e do servo era típica de uma economia fechada, na qual uma hierarquia rígida estava estabelecida, não havendo mobilidade social. Era uma sociedade estável, em que predominava uma visão de um universo estático, um mundo natural, organizado e hierárquico, em que a verdade era sempre decorrente das revelações. Neste mundo vivia um homem que tinha seu lugar social definido a partir do nascimento. A razão estava submetida à fé, como garantia de centralização do poder. A autoridade era o critério de verdade. Esse mundo fechado e esse universo finito refletiam e justificavam a hierarquia social inquestionável do feudo.
O capitalismo pôs esse mundo em movimento, com a necessidade de abastecer mercados e produzir cada vez mais. Buscou novas matérias-primas na natureza, criou necessidades, contratou o trabalho de muitos que, por sua vez, tornavam-se consumidores das mercadorias produzidas. Questionou as hierarquias para derrubar a nobreza e o clero de seus lugares há tantos séculos estabilizados. O universo também foi posto em movimento. O Sol tornou-se o centro do universo, que passou a ser visto sem hierarquizações. O homem, por sua vez, deixou de ser o centro do universo, ou seja, antropocentrismo, e passou a ser concebido como um ser livre, capaz de construir o seu futuro. O servo, liberto de seu vínculo com a terra, pôde escolher seu trabalho e lugar social. Com isso, o capitalismo tornou todos os homens consumidores em potencial das mercadorias produzidas. O conhecimento tornou-se independente da fé. Os dogmas da igreja foram questionados. O mundo se moveu. A racionalidade do homem apareceu, então, com a grande possibilidade de construção do conhecimento. A burguesia, que disputava o poder e surgia como uma nova classe social e econômica, defendia a emancipação do homem para emancipar-se também. Era preciso quebrar a ideia de universo estável para poder transformá-lo. Era preciso questionar a natureza como algo dado para viabilizar a sua exploração em busca de matérias-primas. Estavam dadas as condições materiais para o desenvolvimento da ciência moderna. As ideias dominantes fermentaram essa construção. O conhecimento como fruto da razão, a possibilidade de desvendar a natureza e suas leis pela observação rigorosa e objetiva. A busca de um método rigoroso que possibilitasse a observação para a descoberta dessas leis apontava a necessidade de os homens construírem novas formas de produzir conhecimento, que não eram mais estabelecidos pelos dogmas religiosos ou pela autoridade eclesial. Sentiu-se necessidade da ciência. Nesse período, surgem homens como Hegel, que demonstra a importância da história para a compreensão do homem, e Darwin, que enterra o antropocentrismo com sua tese evolucionista. A ciência avança tanto que se torna um referencial para a visão de mundo. A partir dessa época, a noção de verdade passa necessariamente a contar como o aval da ciência. A própria filosofia adapta-se a novos tempos, com o surgimento do positivismo de Auguste Comte, que postulava a necessidade de maior rigor científico na construção dos conhecimentos nas ciências humanas. Desta forma, propunha um método da ciência natural, a física, como modelo de construção de conhecimento. Em meados do século XIX, que os problemas e temas da psicologia, até então estudados exclusivamente pelos filósofos, passam a ser também investigados pela fisiologia e pela neurofisiologia, em particular. Os avanços que atingiram também essa área levaram à formulação de teorias sobre o sistema nervoso central, demonstrando que o pensamento, as percepções e os sentimentos humanos eram produtos desse sistema. É preciso lembrar que esse mundo capitalista trouxe consigo a máquina. A máquina! Que criação fantástica do homem! E foi tão fantástica que passou a determinar a forma de ver o mundo. O mundo como uma máquina, o mundo como um relógio. Todo o universo passou a ser pensado como uma máquina, isto é, podemos conhecer o seu funcionamento, a sua regularidade, o que nos possibilita o conhecimento de suas leis. Esta forma de pensar atingiu também as ciências do homem. Para se conhecer o psiquismo humano, passa a ser necessário compreender os mecanismos e os funcionamentos da máquina de pensar do homem, o seu cérebro. Assim, a psicologia começa a trilhar os caminhos da fisiologia, neuroanatomia e neurofisiologia. Algumas descobertas são extremamente relevantes para a psicologia. Por exemplo, por volta de 1846, a neurologia descobre que a doença mental é fruto da ação direta ou indireta de diversos fatores sobre as células cerebrais. A neuroanatomia descobre que a atividade motora nem sempre está ligada à consciência, por não estar necessariamente na dependência dos centros cerebrais superiores. Por exemplo, quando alguém queima a mão em uma chapa quente, primeiro tira da chapa para depois perceber o que aconteceu.
Esse fenômeno chama-se de reflexo, e o estímulo que chega à medula espinhal antes de chegar aos centros cerebrais superiores recebe uma ordem para a resposta, que é tirar a mão. O caminho natural que os fisiologistas da época seguiam quando passavam a se interessar pelo fenômeno psicológico enquanto estudo científico era a psicofísica. Estudavam, por exemplo, a fisiologia do olho e a percepção das cores. As cores eram estudadas como fenômeno da física e a percepção como fenômeno da psicologia. Por volta de 1860, temos a formulação de uma importante lei no campo da psicofísica. É a lei de Fench-Weber, que estabelece a relação entre o estímulo e sensação, permitindo a sua mensuração. Segundo Weber, a diferença que sentimos ao aumentarmos a intensidade de iluminação de uma lâmpada de 100 para 110 watts será a mesma sentida quando aumentamos a intensidade de iluminação de 1000 para 1100 watts. Isto é, a percepção aumenta em progressão aritmética, enquanto o estímulo varia em progressão geométrica. Essa lei teve muita importância na história da psicologia, porque instaurou a possibilidade de medida no fenômeno psicológico, o que até então era considerado impossível. Desta forma, os fenômenos psicológicos vão adquirindo status de científicos, porque, para a concepção da ciência da época, o que não era mensurável não era possível de estudo científico. Outra contribuição muito importante nesses primórdios da psicologia científica é a de Wundt. Wundt cria na universidade, na Alemanha, o primeiro laboratório para realizar experimentos na área da psicofisiologia. Por esse fato e por sua extensa produção teórica na área, ele é considerado o pai da psicologia moderna ou científica. Wundt desenvolve a concepção de paralelismo psicofísico, segundo a qual os fenômenos mentais correspondem fenômenos orgânicos. Por exemplo, uma estimulação física, como a picada de agulha na pele de um indivíduo, teria uma correspondência na mente deste indivíduo. Para explorar a mente ou consciência do indivíduo, Wundt cria um método que denomina de introspeccionismo. Nesse método, o experimentador pergunta ao sujeito especialmente treinado para a autoobservação os caminhos percorridos no seu interior por uma estimulação sensorial, ou seja, a picada de agulha, por exemplo. A psicologia científica. O berço da psicologia moderna foi a Alemanha do final do século XIX. Wundt, Weber e Fench trabalharam juntos na universidade. Seguiram para aquele país muitos estudiosos dessa nova ciência. Seu status de ciência é obtido à medida que se liberta da filosofia, que marcou sua história até aqui, e atrai novos estudiosos e pesquisadores que, sob os novos padrões de produção de conhecimento, passam a definir seu objetivo de estudo, o comportamento, a vida psíquica, a consciência, delimitar seu campo de estudo diferenciando de outras áreas do conhecimento, como a filosofia e a fisiologia, formular métodos de estudos desse objetivo, formular teorias enquanto um corpo consiste de conhecimentos na área. Essas teorias devem obedecer aos critérios básicos da metodologia científica, isto é, deve-se buscar a neutralidade do conhecimento científico. Os dados devem ser passíveis de comprovação, e o conhecimento deve ser cumulativo e servir de ponto de partida para outros experimentos e pesquisas na área. Os pioneiros da psicologia procuraram, dentro das possibilidades, atingir tais critérios e formular teorias. Entretanto, os conhecimentos produzidos inicialmente caracterizaram-se muito mais como postura metodológica, que norteavam a pesquisa e a construção teórica. Embora a psicologia científica tenha nascido na Alemanha, é nos Estados Unidos que ela encontra campo para um rápido crescimento, resultado do grande avanço econômico que colocou os Estados Unidos na vanguarda do sistema capitalista. É ali que surgem as principais abordagens ou escolas em psicologia, as quais deram origem às inúmeras teorias que existem atualmente. Essas abordagens são o funcionalismo, de William James, o estruturalismo, de Edward, e o associacionismo, do Edward Thorndike.
O funcionalismo. O funcionalismo é considerado como a primeira sistematização genuinamente americana de conhecimentos em psicologia. Uma sociedade que exigia o pragmatismo para seu desenvolvimento econômico acaba por exigir dos cientistas americanos o mesmo espírito. Desse modo, para a escola funcionalista de James, importa responder o que fazem os homens e por que o fazem. Para responder a isto, James elege a consciência como centro de sua preocupação e busca a compreensão de seu funcionamento na medida em que o homem a usa para adaptar-se ao meio. O estruturalismo. O estruturalismo está preocupado com a compreensão do mesmo fenômeno que o funcionalismo, a consciência, mas, diferentemente de James, irá estudá-la em seu aspecto estruturais, isto é, os estados elementares da consciência como estruturas do sistema nervoso central. Esta escola foi inaugurada por Wundt, mas foi Tincher, seguidor de Wundt, que usou o termo estruturalismo pela primeira vez, no sentido de diferenciá-la do funcionalismo. O método de observação, assim como o de Wundt, é o introspeccionismo, e os conhecimentos psicológicos produzidos são eminentemente experimentais, isto é, produzidos a partir do laboratório. O associacionismo. O principal representante do associacionismo é Edward, e sua importância está em ter sido o formulador de uma primeira teoria de aprendizagem na psicologia. Sua produção de conhecimentos pautavam-se por uma visão de utilidade deste conhecimento, muito mais do que por questões filosóficas que passam a psicologia. O termo associacionismo origina-se da concepção de que a aprendizagem se dá por um processo de associação das ideias, das mais simples às mais complexas. Assim, para aprender um conteúdo complexo, as pessoas precisam primeiro aprender as ideias mais simples que seriam associadas àquele conteúdo. Edward formulou a lei do efeito, que seria de grande utilidade para a psicologia comportamentalista. De acordo com essa lei, todo comportamento de um organismo vivo, um homem, um pombo, um rato, etc., tende a se repetir. Se nós recompensarmos, ou seja, efeito, o organismo, assim que este emitir o comportamento. Por outro lado, o comportamento tenderá a não acontecer se o organismo for castigado após sua ocorrência. E pela lei do efeito, o organismo irá associar essas situações como outras semelhantes. Por exemplo, se ao apertarmos um dos botões do rádio formos premiados com música, em outras oportunidades apertaremos o mesmo botão, bem como generalizamos essa aprendizagem para outros aparelhos, como toca-disco, gravadores e etc. As principais teorias da psicologia no século XX. A psicologia, enquanto um ramo da filosofia, estudava a alma. A psicologia científica nasce quando, de acordo com os padrões de ciência do século XIX, Wundt preconiza a psicologia sem alma. O conhecimento tido como científico passa então a ser aquele produzido em laboratórios, com o uso de instrumentos de observação e medição. Se antes a psicologia estava subordinada à filosofia, a partir daquele século ela passa a ligar-se a especialidades da medicina, que assumira antes da psicologia o método de investigação das ciências naturais como critério rigoroso de construção do conhecimento. Essa psicologia científica, que se constituiu de 3 escolas, associacionismo, estruturalismo e funcionalismo, foi substituída no século XX por novas teorias. As 3 mais importantes tendências teóricas da psicologia neste século são consideradas por inúmeros autores como sendo o behaviorismo, ou teoria SR, ou seja, que do inglês seria estímulos e resposta, a Gestalt e a psicanálise. O behaviorismo, que nasce com Watson e tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos em função de suas aplicações práticas, tornou-se importante por ter definido o fato psicológico de modo concreto a partir da noção de comportamento. A Gestalt, que tem seu berço na Europa, surge como negação da fragmentação das ações e processos humanos realizadas pelas tendências da psicologia científica do século XIX.
postulando a necessidade de se comprometer o homem com a totalidade. A Gestalt é a tendência teórica mais ligada à filosofia. A psicanálise, que nasce com Freud na Áustria, a partir da prática médica, recupera para a psicologia a importância da afetividade e postula o inconsciente como objeto de estudo, quebrando as tradições da psicologia como ciência da consciência e da razão. Nos próximos 3 capítulos, desenvolveremos cada uma delas principais tendências teóricas a partir da apresentação de alguns de seus conceitos básicos. Em um 4º capítulo, apresentaremos a psicologia sócio-histórica como uma das vertentes teóricas em construção da psicologia atual.